sem Alberto Valentim, o Atlético Goianiense fez 3-1 sobre o Sport. Vamos ver um pouquinho nesse vídeo como se comportou a equipe goiana, como saiu para jogar, como se defendeu, como atacou, principalmente trazendo a distribuição dos jogadores em campo com o auxílio de alguns campinhos aqui em mais um guia tático do Campeonato Brasileiro. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, trazendo mais um guia tático da Série B, dessa vez para falar um pouquinho de como se comportou, de como jogou o Atlético Goianiense diante do Sport, a vitória do Atlético 3-1 sobre o Sport após a saída do Alberto Valentim. Falar nesse vídeo como o Atlético Goianiense saiu para jogar, como se defendeu principalmente, como se comportou defensivamente com auxílio de alguns campinhos aqui e como atacou. Você já consegue acompanhar aqui embaixo a escalação inicial, que de fato não foi exatamente assim que foi distribuído o Atlético em campo, né? Trazer aqui outros campinhos para mostrar um pouco mais detalhado como se defendeu e como atacou. Mas a escalação inicial contou com o Ronaldo no gol, a lateral direita com o Rodrigo, a zaga com o Alix e também com o Heron, lateral esquerda com o Jefferson, meio de campo com o Matheus e também com o Haldney, e um pouco mais avançado o Shailon, a grande liderança técnica desse Atlético. Na ponta esquerda contou com o Luiz Fernando, no comando do ataque com o Coutinho e o Bruno Tubarão, que foi um dos principais destaques desse clube, do grupo que jogou contra o Sport nessa partida. Na minha visão, o Tubarão não marcou, mas foi o principal nome desse jogo, principalmente taticamente, voltando para ajudar na marcação. Falando em marcação, você já consegue acompanhar um campinho aqui embaixo, mostrando um pouquinho da distribuição defensiva do Atlético diante do Sport. Só para quem está chegando aqui no canal, pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal também, compartilhar o link, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Mas bora seguir aqui em mais um guia tático. Lembrando, tem guia tático da Série C, da Série A também aqui no canal. Então fica ligado, sempre tem alguns vídeos, sempre desse mesmo formato aqui. Tem também o Papo de Segunda, toda segunda-feira, para falar da Série B. Seguindo aqui com o guia, falando defensivamente, como se comportou essa equipe goiana, com uma linha de 5 jogadores um pouco mais recuados. O Bruno Tubarão voltava muito e se transformava muito no lateral direito em grande parte do jogo, foi assim, para não dizer toda a parte. Mas o Bruno Tubarão voltava muito para recompor, fazendo com que o Rodrigo se transformasse em um zagueiro direito, o Alix ficasse como um zagueiro central e o zagueiro esquerdo ficou ali com o Heron, Jefferson como lateral esquerdo. E aí, a parte defensiva, essa linha de 5 prevaleceu durante todo o jogo, praticamente. Um pouco mais à frente, em alguns momentos ficava essa outra formatação que você consegue acompanhar aqui, com 4 jogadores no meio e o Coutinho um pouco mais avançado. Na outra que eu já trouxe, vou só repetindo para explicar. A linha de 5 atrás, 3 jogadores um pouco mais à frente. Luiz Fernando pelo lado esquerdo, o Matheus centralizado e pelo lado direito o Haldney, deixando o Shailon e o Coutinho um pouco mais avançados, um 5-3-2, além do 5-4-1 que eu já coloquei. Tem também essa outra formatação, essa outra que eu estou colocando agora, a gente pôde perceber mais no segundo tempo. Tinha a linha de 5 jogadores atrás, com o Tubarão como lateral direito e um losango à frente dos zagueiros. Matheus era o jogador mais próximo dos zagueiros, o volante da cobertura, né? Do lado esquerdo ou ficava o Luiz Fernando ou ficava o Shailon. Pela parte central, ou Luiz Fernando ou o Shailon, eles alternavam nessas condições. E pelo lado direito, o Haldney teve essa participação na meia direita. Um pouco mais avançado, o Coutinho sempre esteve por lá. Segundo tempo tiveram algumas alterações também, o Kelvin entrou para dar mais mobilidade ao ataque, para dar um gás novo ao ataque, mas em grande parte, o grande destaque do vídeo é realmente como o Atlético se defendeu. Isso porque o Atlético abriu o placar muito cedo, tomou um empate muito cedo também, mas voltou a ficar à frente do placar rapidamente. E aí o Atlético teve um jogo muito mais reativo. Falando como o Atlético atacou. E aí você consegue observar aqui nesse campinho com várias setas, e eu vou tentar explicar um pouco mais de forma detalhada. Os laterais se alternavam no momento que avançavam, então o Rodrigo, quando avançava pelo lado direito, o Jefferson ficava um pouco mais, quando o Jefferson avançava, o Rodrigo ficava um pouco mais, movimentações naturais. Dentro dos dois volantes, o Matheus era o mais fixo atrás e o Haldney sempre avançava, né? Aquele volante que chega como elemento surpresa um pouco mais à frente. Às vezes o Haldney chegava até o fundo, né, para fazer um cruzamento ou ajudar na construção.
Haldney caindo um pouco mais pelo corredor direito. Os jogadores da linha de frente, começando pelo Shailon. Shailon caindo muito pelo corredor esquerdo ou pela parte central mesmo. Não quer dizer que em alguns momentos ele não apareceu pelo lado direito, apareceu. Mas em grande parte o Shailon caiu um pouco mais para o corredor esquerdo ou ficava centralizado. No ataque mesmo, no trio de ataque, o Tubarão pelo lado direito, e aí o Tubarão tanto poderia ir ao fundo, mas uma outra movimentação que eu consegui observar muito do Tubarão foi ele centralizando e voltando muitas vezes como meia para ajudar na construção ao lado do Shailon, ao lado do Haldney também. E lá na frente o Luiz Fernando, aí sim, Luiz Fernando um cara mais agudo, pisando sempre na área, e o Coutinho um pouco mais como um centroavante, um 9 dentro da grande área ali. Coutinho responsável por 2 gols e o Shailon responsável pelo terceiro gol. O primeiro gol saiu de uma bola parada, né, uma falha de atenção da defesa do Sport, mas os outros 2 gols, quero chamar atenção para isso daqui, ó. Jogadores que participaram das construções de contra-ataque do Atlético, né? Porque a gente olha, o segundo gol surgiu a partir de um pênalti sofrido pelo Luiz Fernando. O Luiz Fernando é um cara de muita velocidade, que conseguiu antecipar, no caso do pênalti sofrido ao Renan, e conseguiu ser derrubado. E no terceiro gol, Luiz Fernando também puxou um contra-ataque que gerou o gol do Shailon. Outros jogadores que participaram dessa construção reativa do Atlético, o Coutinho um pouco mais avançado, o Coutinho sempre à frente para segurar a bola, para fazer aquela função do pivô mesmo, segurar a bola, esperar o restante do grupo chegar. O Shailon também ajudando nessa construção de contra-ataque, assim como o Haldney. Eu destaquei em preto aqui, ó, o Tubarão, porque o Tubarão sempre estava atuando muito mais recuado, como um lateral direito. Então, quando o Atlético recuperava a bola, ele sempre estava um pouco mais afastado e não conseguia agregar tanto nesses contra-ataques. Mas em alguns momentos ele apareceu também. Mas de um modo geral, era isso que eu queria trazer aqui dentro desse guia, para falar desse jogo específico, mas são movimentações que podem acontecer em outras partidas da Série B também do Atlético. Destacar muito, além do Tubarão, que na minha visão foi o principal jogador, mas o Matheus, que ajudou muito na marcação, ajudou muito a anular esse meio de campo do Sport. O Haldney também fez um excelente jogo, construindo e também desarmando o adversário, ajudando na parte defensiva. Como um todo, o Atlético teve uma grande atuação. Não dá para dizer, teve uma grande atuação porque o Valentim saiu. Acho que é muito perigoso a gente entrar nisso aí. Mas a equipe do Anderson, né, conseguiu um bom resultado. O Anderson, técnico interino, faz parte da comissão permanente do Atlético, teve um bom resultado, um gigante resultado que coloca o Atlético ali próximo ao G4 da Série B, superando o Sport, que está ali dentro de um G3, né? O Sport, por mais que tenha uma boa campanha, é um Sport que a gente olha que fora de casa não vai tão bem assim. Tinha até pouco tempo 100% de aproveitamento na ilha, terminou empatando no último jogo em casa, mas a gente vê que é um Sport que fora de casa não conseguiu ter bons resultados. Diante do Atlético, sentiu muita falta do Jorginho, sim. Na verdade, é o terceiro jogo que o Jorginho desfalca o Sport, é o terceiro jogo que o Sport não tem um bom resultado. Mas, mesmo assim, não consigo tirar mérito algum dessa vitória do Atlético. Foi uma equipe muito bem organizada, uma equipe que principalmente soube aproveitar as oportunidades construídas. Porque, assim, a gente olha os dois lados ali. Foi um jogo equilibrado, mas o Atlético aproveitou as oportunidades construídas e sempre deixou o Sport muito afastado da área do Ronaldo. Eu acho que é um grande mérito para essa conquista do Atlético, desses 3 pontos, principalmente destacar essa parte defensiva que você consegue acompanhar aqui mais uma vez. Tanto a linha de 5 jogadores como uma linha de 3 um pouco mais à frente, né, um 5-3-2, e principalmente o segundo tempo tendo essa linha de 5 atrás, o losango um pouco mais avançado, com o Matheus sendo esse homem da sobra. Eu sempre comento aqui nos guias táticos da Série A, B, C, D ainda não surgiu, mas sempre comento que eu não consigo captar todas as movimentações, por mais que eu veja e reveja, talvez algum torcedor, alguém que acompanhou o jogo também tenha alguma percepção diferente, tenha algo a agregar. Deixa aqui o comentário abaixo o que você achou deste Atlético Goianiense. Se você viu uma movimentação diferente também aqui, pode deixar aqui abaixo, porque isso ajuda demais. Tiveram as alterações no segundo tempo, né? O Kelvin entrou para ser um cara de mais velocidade, entrou no lugar do Coutinho,
O Kelvin ficou ali na meia esquerda quando o Atlético não tinha bola e o Luiz Fernando ficou um pouco mais avançado, mas de um modo geral, as movimentações básicas, a distribuição básica do Atlético ficou muito na base disso daí que eu coloquei para vocês. Novamente, pedir para você se inscrever aqui no canal, você deixar o joinha aqui embaixo, compartilhar esse link porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Se inscreve para me ajudar a chegar a essa meta e essa marca de 700 inscritos que está muito próxima. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.